meus amiguinhos, muito bom dia! Passando aqui para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus contida no livro de Jó. O livro de Jó, gente, é um livro que ensina a gente a ser fiel a Deus, esteja você passando aí o que você estiver passando. Vamos à palavra? Fiel até na miséria. Retrato de um homem feliz. Era uma vez um homem chamado Jó, que vivia no país de Uz. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos, 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas e grande número de empregados. Jó era o homem mais rico do Oriente. Os filhos de Jó costumavam fazer banquetes, um dia na casa de um dia na casa do outro. Convidavam as 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. Então, de madrugada, já era de madrugada, eles ofereciam holocausto para cada um deles. Ele ia lá e oferecia holocausto pelos filhos, agradecendo a Deus. Talvez meus filhos tenham pecado, ofendendo a Deus em seu coração. Então Jó fazia isso todas as vezes. E aí ele vai. Certo dia, os anjos apresentaram a Javé. Entre eles estava Satã. Então Javé perguntou a Satã: de onde você vem? Satã respondeu: fui dar uma volta pela terra. Javé lhe disse: você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal. Satã respondeu a Javé: E é a troco de nada que Jó teme a Deus? Tu mesmo puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens. Abençoastes os trabalhos dele e seus rebanhos cobriram toda a região. Cobriram, né? Ele tinha um gado que cobria toda a região. Então, porém, você estenda a mão e mexa no que ele possui, e eu garanto que ele amaldiçoará na tua cara o que você fez para ele. Faça o que quiser, diz o Senhor Javé, com Jó, porém não lhe estenda a mão sobre ele. E Satã então sai da presença de Javé. E aí começa toda a tortura de Javé, de Jó, porque Javé falou: faça tudo o que você quiser, porém na vida dele não coloques as mãos. Então, Jó, ele estava fadado a perder tudo a partir daquele instante, porque o inimigo de Deus, ele ia tocar na ferida, nos filhos. Jó saiu perdendo tudo, morreram os filhos, morreram os empregados, morreram os gados. Jó ficou reduzido ao pó, ou seja, no sentido de perder tudo, ficou bem pobre mesmo, de não ter nada. Porém, Jó sempre dizia: Deus me deu, Deus tira, louvado seja o Senhor. Então, meus amigos, a questão é, quando Deus nos dá algo, o agradecimento tem que vir imediato. Porque Jó era tão temente que ele ofereceu holocausto para Deus. E qual é a nossa função nesta terra? A nossa função nesta terra é estar vivendo a fé. Reclamar jamais, porque o homem reclama sempre. Jó não reclamava, não murmurava. Ele sempre dizia que Deus estava dando, mas Deus tinha o direito de tirar. E que louvado seja o Senhor. E foi reduzindo a ponto de até 2 amigos falar: não, Jó, você pecou. Jó não pecou, gente. Apenas o inimigo de Deus queria que ele se voltasse contra o próprio Deus. Então, quando os amigos dele vão até ele, né, eram eles: ele faz de Temá e Baldade de Suás. Sofar e Sofar, que entraram, né? De Temã, Baldade e de Suás, e Sofar de Maate, né? Então eram dois amigos dessas regiões. E eles disseram: Jó, olha, retrata-se porque você pecou. Não pequei. Ele batia o pé e dizia: não pequei. E o final dessa história é impressionante. Jó vai sendo tentado pelos amigos a tentar dizer que sim, havia pecado. E ele dizia: não,
não pequei contra o meu Deus. E foi indo até que chegou um momento, Jó fala assim, por que Deus, por que você fez isso comigo? Ele começa a pedir para Deus uma resposta. Senhor, mas eu sempre fui, né? Eu sempre fui fiel a ti. Quando foi que eu errei? Sempre a gente se pergunta onde a gente errou, né? Então, ele faz uma experiência, gente, de Deus vivo. Então, ele fala para Deus, né? Então, Jó respondeu a Javé, eu reconheço que tudo que podes que tudo tu podes e que nenhum dos teus projetos fica sem realização. Tu disseste, quem é esse que escurece os meus projetos com palavras sem sentido? Quem é este, né? Pois muito bem, eu falei sem entender, de maravilhas que supera a minha compreensão. Tu disseste, escuta-me, porque vou falar, vou interrogá-lo, e você me responderá. Eu te conhecia só de te ouvir, é Jó falando. Porém, os meus olhos agora te veem, por isso me retrato diante de ti, arrependendo-me sobre o pó e a cinza. Você vê que ele pede perdão para Deus, porque em algum momento, naquele momento que ele já não estava mais quase suportando, ele indaga a Deus. Deus fala assim para ele, Jó, onde você estava quando eu fiz o firmamento, quando eu fiz a terra, quando eu fiz tudo que você viu e vê? Onde você estava? Você lutou contra a Levitã? Você lutou contra os seus inimigos? Não, tudo estava aí para você. Então, Jó se considera assim um pequeno, mísero homenzinho e reconhece Deus, de fato. Eu não te conhecia, eu te conhecia de ouvir falar. Quantos de nós não passamos tempo achando que Deus é infiel a gente quando a gente está numa situação difícil? Muitos perguntam, onde está seu Deus? Você só está vivendo isso, só tristeza. Muitos falam, por que você tem tanto amor a Deus? Muitos que não acreditam em Deus vai te questionar, como Jó foi questionado, né? Questionado pelo inimigo de Deus. O inimigo de Deus disse, não, ele vai te amaldiçoar porque você vai tirar tudo dele. O inimigo de Deus queria que Jó se voltasse contra Deus. E foi o inimigo de Jó foi o próprio Satanás, que queria a todo e qualquer preço dizer que Jó não era fiel a Deus. E os inimigos dele, que eram amigos, se tornaram inimigos, que apontavam os defeitos, estavam longe de acreditar que aquele homem de fato era muito temente a Deus. Porque é o que às vezes a gente faz. É o que às vezes eu faço. Que às vezes eu peço para Deus, meu Deus, não me deixe julgar aquele que está fazendo algo que não me agrada, que me deixa triste. Por quê? Porque muitas vezes eu nem sei o que ele está passando. Então, por que você vai mexer na fé de alguém? Por que você vai dizer que alguém pecou? Quando também nós pecamos. Então é o que eles fizeram. Mas Jó, lá no final da palavra, ele diz assim, ó. Ele diz assim para Deus, a intercessão dele vai. Quando Javé terminou de falar, ele se dirigiu a Elifaz de Temã, dizendo, estou irritado contra você e seus dois companheiros, porque vocês não falaram corretamente para mim do meu servo Jó. Portanto, pegue seus bezerros, sete bezerros, 7 carneiros, e vão e entregue a Jó. Ofereça os animais em holocausto e meu servo intercederá por você. Então, atenção, então eu não os tratarei com insensatez, que vocês merecem, porque vocês não falaram corretamente do meu servo, né? Então ele faz de Temã e Baldade de Suás e Sofar de Namate fizeram o que Javé lhes havia ordenado. E Javé então atende às orações de Jó. Gente, Jó, com tudo de ter sofrido, que os amigos chegavam a atacar na cara dele, que ele pecou, que ele tinha que se retratar com Deus, ele intercedeu. Ele intercedeu por aqueles amigos e Deus aceitou a intercessão. Então Jó, que era um homem e que estava sob a mercê do inimigo de Deus, ele foi restituído na sua vida. Ele intercedeu pelos seus companheiros, mudou a sorte dos companheiros para não serem condenados e, ao mesmo tempo, mudou a própria sorte, duplicando todas as suas posses. Javé deu em dobro. Ele foi dando tudo em dobro. Tudo aquilo que Jó havia perdido, Jó foi restaurado, restituído. E é o que eu quero dizer hoje que é domingo, dia 3 de novembro. Eu quero dizer para você que perdeu alguma coisa, entregue para Deus. Ele restituirá o que você perdeu. Não se preocupe que você terá
você estará tendo em dobro, porque o Deus que você vai estar servindo, serviu e está servindo, vai te honrar. O inimigo de Deus pode mexer com você, te deixar para baixo, mas ele não tira a sua fé. Que a sua fé seja renovada, que a sua fé seja uma fé fincada em cima de toda uma certeza. Deus é o Deus do amor, é o Deus da nossa vida, é aquele que nos dá, mesmo quando nem merecemos, porque com certeza nós não merecemos, mas Deus, ele restitui tudo que você perdeu, ele te dá em dobro, ele te faz ser feliz, só depende de você. Não perca sua fé, tenha coragem, porque o Deus, que é Deus de amor, mandou assim um recado para você. Não duvide nunca no seu coração. Eu estou contigo. Ele mandou esse recado através de Jó, não eu não, através de Jó. Seja como Jó, finque os joelhos no chão. E quando você perder alguma coisa, fala: Deus, tu me deste, tu me tiraste, louvado seja o Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Um beijo no teu coração, fica com Deus e não se esqueça, com Deus não se brinca. Tenha fé, tenha força e coragem e descanse no Senhor, porque Ele é o Deus que tudo faz por você, por mim e por todos. Um abençoado domingo para você, fica com Deus. Se você gostar, divulgue, compartilhe e acione o sininho, porque eu vou tentar fazer uma palavra para vocês pelo menos uma vez por semana aqui, tá bom? Por que uma vez por semana? Porque assim não canso vocês. E a palavra sempre virá com essa proposta de mostrar que um Deus que eu estou servindo sempre está sempre comigo e com você. Ele nunca te desampara. Por isso, fiquem com Deus e com a graça do Espírito Santo, que uma chuva de bênçãos caia sobre vocês e vocês sejam muito, muito abençoados. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.